Olá, seja bem-vindo ao dia 17 da nossa leitura da Bíblia, Mostra-nos o Pai. Estamos hoje no cronograma de Gênesis, capítulos 37 e 38, e também Provérbios, capítulo 9, versos de 13 a 18. No capítulo 37, nós começamos a ver a história dele. Ele que todos que sabem dessa história ficam assim, uau, olha como Deus faz milagres. A história de José, o sonhador. José realmente é esta pessoa que tanto nos inspira a permanecermos íntegros, mesmo quando o mundo inteiro parece um caos. No capítulo 37, a partir do verso 1, nós lemos: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, grava essa idade, 17 anos. A Bíblia nunca cita a idade em vão. Na verdade, eu amaria se citasse de todos, né? Porque eu sou curiosa. Mas José tinha 17 anos. Quando ele tinha, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ou seja, sabe aquele irmão fofoqueiro? Ô pai, sabe o que que fulano falou? Ô pai, olha o que ciclano fez. Gente, de novo, coisa de irmão. Seus irmãos nunca fizeram isso com você, não? Afe. Os meus? Direto. Mas enfim, era o irmão fofoqueiro. Era o irmão que contava para o pai tudo que os irmãos aprontavam. Verso 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Então, só relembrando, José, filho de Raquel, que era estéril. Lembra? Raquel era estéril. E eu falo que Deus tem uma coisa muito especial com filhos de mulheres estéreis. Porque nós vemos isso com Sara, vimos isso com Rebeca, estamos vendo isso com Raquel. Então, na genealogia de Israel, olha, uma mulher estéril, quando ela dá à luz, vem, mas vem com força, vem com alegria. Então, por isso que José também era esse querido, porque era o filho que Jacó teve com a sua amada Raquel. Ele sempre amou Raquel. Lembrando que Raquel morreu quando ela deu à luz a Benjamim. E quando ela deu à luz a José, ela fez uma oração, que o Senhor me acrescente. Isso que significa José, né? O Senhor acrescenta, né? Que o Senhor me acrescente. E o Senhor respondeu a oração dela. Ela foi mãe de 2 filhos. Pena que ela não conseguiu ver Benjamim se desenvolver, mas ela acompanhou José. Verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Este é o problema da inveja, né? Então, assim, quem que estava... Qual era o problema real? O problema era José ou era Jacó? O problema era Jacó, que fazia diferença entre os filhos. Mas de quem que os filhos tinham raiva? De José. Então você precisa entender essa dinâmica. Muitas vezes as pessoas, elas não falam, porque assim, os filhos não podiam ter raiva do pai. Eu tô com ódio do meu pai, não sei o quê, não. Eles tinham ódio de José, porque na cabeça deles, se José não existisse, todo mundo estaria feliz, que é o que a gente vai ver, que é a conclusão dessa história. Então, você precisa entender que nos dias de hoje, nos seus relacionamentos, quando você sente que alguém não gosta de você, provavelmente essa pessoa não gosta do que você representa. Talvez na ideia dessa pessoa, se você não existisse, tudo seria melhor. Mentira. Você mesmo, sabe quando você olha alguém e fala assim: ai, se fulano não existisse, a minha vida ia ser melhor? Mentira. Isso é inveja, isso é fugir dos verdadeiros problemas. Por isso que eu falo tanto aqui sobre você dar nome
dar o nome que os problemas têm, porque se esses irmãos falassem assim, não, o problema é que o papai gosta mais de José do que da gente. Não. Eles foram para uma coisa que não era problema. Ah, José é o problema. Se ele não existisse, a gente seria mais feliz e o pai amaria mais a gente. Mentira. Então, a inveja desses irmãos começou muito antes, e a túnica só fez isso deixar mais forte, né? Essa predileção, que eu nem sei se é toda essa predileção assim, mas enfim, né? É o sentimento dos irmãos. Verso 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Que Jacó, né? Não estava contaminado pelo ódio. Veja bem, tanto em relação a você, mas é importante que você limpe o seu olhar em relação aos outros. Então, em relação a você, eu costumo dizer que as pessoas, elas não querem ter o que você tem, elas querem ser o que você é. Então tem gente que vira assim para mim e fala assim: "Ai, mas eu não tenho nada, tudo que eu consigo é com muito esforço, mas fulano não gosta de mim, fulano fala mal de mim, fulano tem inveja de mim". Já deixou claro que tem inveja? Porque não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Os irmãos de José odiavam José não porque ele tinha uma túnica, mas porque ele era o queridinho do papai. Porque ele era esse falante pelos cotovelos que dedurava eles, mas também porque ele já tinha desde essa idade a questão de sonhos, sonhos e visões. Então as pessoas elas não têm inveja do que você tem, elas têm inveja do que você é, porque quem você é lembra a pessoa aquilo que ela não é. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ai, mas eu sou legal com todo mundo, eu busco ser simpático, ser educado, mas mesmo assim, é disso mesmo que a pessoa tem raiva, da sua educação, da sua simpatia. E tudo bem elas terem raiva, porque você e ser educado e comunicativo lembra aquilo que ela não é e gostaria de ser. Então, os irmãos, seguindo aqui, quando os irmãos tentam matar José, não é porque eles, ai, agora o meu pai vai dar uma túnica para mim. Não. É o mesmo erro que caiu quem? Caim, quando Caim matou Abel. Caim, ele queria exterminar o oposto dele. Porque é isso que o diabo faz. Ele vem e convence você que se fulano não existisse, você seria mais feliz. Que se você tivesse um carro mais caro, aí sim você seria mais respeitado. Se tem uma coisa que o diabo sempre coloca em xeque na nossa vida, é a nossa identidade. Quem nós somos, não o que nós temos. Entendeu? Então, Caim matou Abel por quê? Porque quem Abel era, lembrava quem Caim não era. E esses irmãos agora estão apenas repetindo o pecado de Caim, querendo matar o seu irmão. Então, no verso 12, nós lemos: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá.
Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã? Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Tá vendo? O ódio deles era os sonhos de José. E sonho que só José tinha. Entenda, então as pessoas não querem nada que você tem de material. Elas querem o que você é no seu interior, no seu coração, na sua personalidade. É isso que faz com que as pessoas tenham ranço, ranço de você. Mas, enfim, continuando lendo aqui o capítulo, nós veremos que o quê? Um dos irmãos intercede, né, que no caso foi Rubem, falando assim: Meu Deus, a gente vai sujar as mãos de sangue. Aí ele falou assim: Não, 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 ó, vamos fazer o seguinte: vamos prender ele aqui, depois a gente toma essa decisão, né? Deixa ele aí quietinho, deixa ele só preso aí. Mas Judá, no verso de 26, percebeu o seguinte: que estava vindo uma caravana de ismaelitas. Olha Ismael aí. Né? Então, no verso 25, nós lemos: Ao se assentarem para comer, ou seja, os irmãos. Então, eles prenderam José ali num poço, e no verso 25 acontece isso. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, ou seja, né, da galera de Ismael, carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então Rubem voltou, né, viu que ele tinha sido vendido, né? Então, ó, José foi vendido por 20 peças de prata. Nossa, tá valendo nada, hein? Só 20 peças, José. Poxa, José. E acontece que o quê? Isso aqui se encerra com eles mentindo para o pai. Então, eles mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do bode, chegaram para o pai e falaram: Olha, pai, a gente só viu essa túnica aqui. Pelo jeito, José foi despedaçado. Verso 34, então José rasgou suas vestes, ou José não, perdão, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Eu te falo, hein, esses 11 irmãos, o coração gelado. Eu acho que Benjamin não estava aqui no meio, eu acho. Mas, porque o Benjamin, ele era muito mais novo do que José, né? Então, eu acho que ele não estava no meio desses 10 irmãos. Mas que crueldade, vem do pai chorar. E eles amargaram em um segredo, né? Eles tiveram que amargar este segredo e mais para frente a gente vai ver o que que acontece quando eles, né? Porque agora eles tinham um segredo que era uma coisa sombria, que era o elo entre eles. Eles haviam mentido para o seu pai de uma maneira grotesca. O seu pai realmente acreditou que o seu filho tinha morrido e não podia nem ser enterrado, ou seja, Jacó viveu o luto, amargurando, pensando o que tinha acontecido com seu filho, quando a verdade o seu filho estava lá no Egito. E a gente vai continuar a ler a história dele. Mas José é essa inspiração. Por quê? Porque no capítulo 38 nós vemos que ele chega com tudo, né? Ele chega com tudo no Egito. Ele,
perdão, né, 38 não, no verso 39, que a gente vê que ele chega com tudo no Egito. No verso 38 conta a história de Judá. Eu sempre me perguntei por que que após esse episódio de José, na Bíblia tinha um capítulo 38 com a história de Judá, o que vendeu José. Aí eu fui pesquisar a questão, né, das raízes judaicas. Aí eu vi que no judaísmo, eles mantêm essa trajetória de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, Judá tem que estar na história. Por quê? Porque ele é genealogia de Jesus, é da tribo. Jesus é da tribo de Judá. Então, Judá tem que constar. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Porque quando isso foi escrito, eles escreveram sabendo que a história de Judá precisava ser escrita especificamente para saber a descendência de Judá. Mas a gente só descobre isso lá na frente, quando José, lembra de José, o pai biológico de Jesus, quer dizer, o pai terreno de Jesus, o único homem que ouviu de Jesus a palavra pai? Olha aí, José, Judá, Judá, José, mas aí o Senhor ministra o seu coração. Mas capítulo 39 nós voltaremos aqui para ver o que que aconteceu com a história de José. Para hoje, ore para que Deus te livre, você, do sentimento de inveja. Para de olhar para os outros se comparando com eles. Isso é inveja. Comparação é inveja. Quando você olha assim e fala, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero ter que nem fulano, está se comparando, isso é inveja, é desvalorização de si mesmo, é não olhar o que o Senhor está fazendo na sua história. Então, cuidado para não ser como os irmãos de José, que achava que se fulano não existisse, a minha vida seria mais fácil. Não seria, porque o problema está em você. E quando alguém se levantar com inveja de você, ore por essa pessoa para que ela conheça o amor do Senhor, que faz nova todas as coisas, o Senhor que purifica o nosso coração e que nos abençoa. Deus é bom, Deus é muito bom. Então, ore por aqueles que você sabe que têm inveja de você. Porque, coitados, o que que eles sabem? Eles só estão projetando em você um problema que é deles. Então, que eles aprendam a resolver o problema deles. Amém? E na porção de Provérbios, nós temos aqui o capítulo 13, ou capítulo 13 não. Provérbios, capítulo 9, verso 13, que diz: A insensatez é pura exibição, sedução e ganância. Os irmãos de José foram insensatos. Então, eles queriam ficar se exibindo, eles queriam ficar se seduzindo, e eles eram completamente o quê? Ignorantes sobre a verdade. Mas essa história tem um final feliz. Continua aqui comigo, que vai dar tudo certo. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. A tua palavra que nós lemos hoje começa tudo a fazer sentido. Eu quero te pedir, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, daqueles que querem nos prejudicar. Nos dá, Senhor, um olhar misericordioso sobre essas pessoas, porque sabemos que essas pessoas estão agindo muitas vezes por impulso. Nos ajuda, Senhor, a orar pelos nossos inimigos e te pedimos, Pai, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.